Fala galera da Emerson Queiroz, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre como a mente e o corpo se adaptam ao serviço policial. Então o vídeo de hoje está imperdível, você não pode, esse é o quadro eu acho que deu certo aqui no canal. Então já se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo nos grupos de policiais. Você que está no curso de formação, compartilhe o vídeo, mande para outros estados, seja engajado no canal, entre no meu Apoia-se e eu preciso, pessoal, no mínimo 100 pessoas ajudando com R$2, que é descontado no seu cartão de crédito no link aqui abaixo, no Apoia-se. Tá ok? Então vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, é o seguinte, quando você entra na polícia, você não tem, teu corpo ainda não está acostumado ao serviço policial. Eu vou fazer um vídeo específico para locais de crime, locais de homicídio, como foi minha experiência no primeiro local de crime, mas esses especificamente são para ocorrências de grande vulto, de grande porte. Geralmente, existem dois tipos de ocorrência que precisam muito, que sugam muito do... Geralmente tem dois tipos de ocorrência que eleva muito o estresse, a adrenalina do policial militar. Que é quando você se depara com alguma situação de delito, ou um carro em fuga, o carro é roubado, ele olha para você e foge, ou quando você se depara com assalto em andamento, ou quando você vai dar apoio ao companheiro, ou quando o Copom passa uma ocorrência de grande vulto para você se dirigir até o local. Primeiro eu vou abordar a questão de quando você se depara, ou seja, você vai passando na rua, um carro roubado passa por você e aí inicia-se a perseguição. Isso aí já entra na questão dos instintos, da questão da adrenalina que é elevada no corpo. Eu tenho um vídeo só sobre isso, vou ver se eu coloco aqui ou aqui, enfim, em algum lugar aqui o vídeo mostrando como é o estresse na atividade policial. O nível de estresse eleva, a adrenalina eleva. Na primeira vez, cada pessoa vai ter sua reação diferente. Cada pessoa vai ter um tipo, muitas pessoas têm, poucas pessoas têm a reação de paralisar diante de um estresse muito elevado. Outras pessoas tem a visão de túnel, então cada um vai ter uma reação diferente do organismo àquela situação de risco, àquela situação de estresse. E a partir do momento que tem a primeira, que acontece a abordagem, que dá tudo certo, a próxima reação você já vai agir com mais tranquilidade. A primeira em si é uma coisa muito improvisada. Eu me lembro que minha primeira situação foi uma situação com refém, eu não sabia, estava em outra ocorrência e me deparei com um assalto em andamento. O cara estava com a arma na cabeça do refém, não dava para ver, mas depois foi que ele contou quando a gente se deparou com ele. E aí o carro começou a fugir e a gente foi acompanhando o carro em determinada situação. Nós não sabíamos quem estava, aprendi muito nessa ocorrência, nós não sabíamos quem estava dentro do carro. Os bandidos começaram a atirar na nossa direção. Havia um refém dentro do carro e nossa intenção era atingir primeiramente os pneus do carro. E ficou uma grande experiência, porque se a gente tivesse atirado na direção dos bandidos que estavam atirando na gente, eles abriram as portas, inclusive, para atirar na gente, a porta traseira. E se a gente tivesse respondido àquela agressão, poderia ter matado a vítima que estava no banco do passageiro dianteiro. Então, aprendi muito, cada ocorrência você tem um aprendizado. Depois que a gente teve determinada situação nessa ocorrência que ficou a vítima e o bandido, e os dois dizendo que eram a vítima, e a gente ficou naquela sem saber quem era o bandido, quem era a vítima, e foi muito difícil de resolver aquela situação, mas conseguimos salvar o refém, conseguimos apreender os bandidos. E foi uma das primeiras ocorrências minhas, graças a Deus, ocorreu muito certo, e aquilo ali já me deu uma experiência, aquilo ali já me deu uma sensação de... Eu cheguei em casa e pensei, poxa, eu podia estar preso, poder ter matado o refém e agora está preso, porque o policial aqui no Brasil não tem um excludente de ilicitude. E você pensa muito nisso, de um erro seu, foi proposital, uma coisa muito difícil, uma fatalidade, um erro teu, você ser condenado por homicídio, perder a farda, e aí você vai já pensou nisso? Você sai de casa para trabalhar, você está trocando tiro com um bandido, por um erro teu naquele momento de estresse, você pode descer e ir para um presídio comum e responder por homicídio. É isso que acontece no Brasil, infelizmente. É aquilo que eu digo, a cada ocorrência, seu corpo vai tendo um tipo de adaptação. Depois, assim que eu entrei, eu tive a oportunidade de trabalhar com um colega, não vou citar, e a gente entrava em certas comunidades, e aí a gente fazia aquelas incursões e aprendi bastante nesse dia, porque você consegue, a respiração fica ofegante na primeira vez, você fica você não consegue se posicionar da maneira correta, você fica dando alguns vacilos, e aí os colegas mais antigos vão ensinando você consegue, depois que terminar aquela
incursão naquela comunidade, você consegue aprender muito dentro daquilo ali. As primeiras vezes, eu confesso a você, tem uma tensão exagerada, você é uma tensão exagerada. Quando começa os tiros, principalmente na hora do confronto, você fica um pouco atordoado. Até conseguir raciocinar. Até conseguir raciocinar, você fica um pouco atordoado. Mas, graças a Deus, eu sempre botei em prática o treinamento que eu recebi e as lições que eu aprendi na rua com meus colegas, e foi quando você conseguir superar aquela situação de incursão ali. Outras, acho que como motorista de viatura, que hoje eu não sou mais, como motorista de viatura, muitas vezes eu acelerava muito a viatura, no sentido de aumentar a velocidade, sem necessidade, colocando a vida dos meus companheiros em risco. Sem necessidade do seguinte, que eu estou no acompanhamento, certo? Estou no acompanhamento. Se eu faço além, eu só posso conduzir com segurança. Não importa se tem um carro roubado, se tem refém, porque não adianta eu perder minha vida, a vida dos meus companheiros, para chegar perto de um carro roubado, ou de um assalto, esteja um deslocamento para uma ocorrência. Então, no começo, eu por exemplo, tá tendo um assalto em tal rua, eu acelerava a viatura e ali eu passava por cima de pau, pé, tirando fino, arriscado bater a viatura, arriscado matar meus companheiros, passando em cruzamento sem olhar. Pouco a pouco eu fui tendo essa experiência. Vocês que vão entrar, vocês vão ver que vão passar por isso, ou o colega que vai estar dirigindo vai passar por isso. E às vezes você vai falar para ele, às vezes ele não quer ouvir muito, mas quando as pessoas vinham falar para mim, você está correndo demais, não adianta a gente chegar, o importante é a gente chegar, não é a gente se matar aqui. E isso aconteceu muito, e o que modificou foi quando eu fiz um curso de condução do veículo de emergência. Eu passei o dia inteiro vendo acidentes de viaturas, e aquilo ali me deu um pouco de experiência, me deu mais um pouco de prudência na hora de dirigir a viatura, pouco a pouco. Por isso que eu digo, quando você sai do curso de formação, é importante você ter um aprendizado na rua, porque se você passa 5 anos no administrativo e depois você voltar para a rua, é mais complicado, porque você volta com um monte de crença do que é a polícia, que lá no administrativo você tem um monte de crença do que é a rua, né? E estando na rua você pega uma experiência e já fica calejado para o trabalho, para a atividade fim. Então eu aconselho todo mundo que vai entrar na polícia, não vá direto para o serviço administrativo, vá para a atividade fim, vá aprender e seja sempre humilde no sentido de ouvir quem tem experiência, porque a gente só morre em serviço ou por negligência do nosso equipamento, certo? Pneu careca, viatura em condições ruins, arma que falha, ou por um erro nosso em abordagens, por um erro nosso na falha do procedimento, que no codrilhamento da arma, na hora de fazer a revista, e você teve a arma tomada, e na hora de uma luta corporal, o bandido tomou sua arma e mata você, e na hora da abordagem, por uma falha de procedimento, você deixou o cara armado no xadrez da viatura. Isso já aconteceu em diversos estados, inclusive em outros estados o cara conseguiu matar os policiais que estavam dentro da viatura, e o bandido começou a trocar tiro, pegou a arma da própria viatura e começou a trocar tiro dentro da viatura com os policiais, por procedimentos que às vezes passa despercebido. Não estou dizendo que os companheiros são desleixados, não, é porque passa despercebido. Você vai ver, teve uma das ocorrências das últimas armas que eu peguei, eu fiz a abordagem, a dupla tinha acabado de cometer o assalto. Eu fiz a busca, tirei uma arma caseira desse tamanho aqui da cintura. Se fosse, e aí você deve continuar a revista, porque se eu fosse parar ali, quando eu fui olhar, tinha um revólver calibre 38. Então aí tirei as duas armas e continuei a revista até os pés, então esses aprendizados você leva para as outras ocorrências. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo por experiência, de testemunho, daquilo que eu passei. O Papo de Recruta ele é sempre nesse sentido de trazer como é a rotina para os recrutas. Esse quadro ele é mais ou menos assim. Valeu, obrigado, fique com Deus.